Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós leremos os versos 9 ao 11. Desde já nós agradecemos a você que nos ouve, a você que acompanha mais esta exposição bíblica no Evangelho segundo escreveu Marcos. O texto diz assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Vamos orar? Amado Senhor, mais uma vez nós suplicamos humildemente que a revelação da Tua Palavra possa trazer clareza no nosso entendimento. Pedimos que o Senhor desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, o Teu Evangelho poderoso que nos edifica. Pedimos a Tua orientação. Nós necessitamos do Espírito Santo para compreender e para colocar essa palavra em prática. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, antes da exposição da palavra, eu preciso falar sobre um problema textual neste livro de Marcos, que questiona o Evangelho de Marcos como uma só unidade. Este problema refere-se aos 12 últimos versículos deste livro, começando aqui do versículo 9 até o versículo 20, e eles são chamados de final longo de Marcos. Por isso, em algumas versões, talvez até mesmo na sua, o texto está em colchetes, entre colchetes, assim como muitos outros versículos da Bíblia. É claro que isso não altera, meus irmãos, em nada a nossa crença na coerência das Escrituras. Mas como expositor bíblico, eu preciso informar a vocês acerca dessa discussão entre os estudiosos. Porém, ainda sem deixar de extrair algum proveito sobre essa discussão. A questão é que alguns questionam se há relação entre esse final longo de Marcos com o restante de Marcos, conforme nós já vimos até aqui. Isso porque o verso 8 desse capítulo, conforme vimos domingo passado, parece ter tido um final repentino e pessimista do Evangelho, onde o anjo dá uma ordem para as mulheres na manhã da ressurreição. Mas elas, de medo, nada disseram a mais ninguém, senão aos apóstolos, como expliquei já. E para responder de forma descomplicada esta objeção acerca da unidade do Evangelho de Marcos, e também para resumir, eu reforço a conclusão do comentarista bíblico William Hendrickson, que dá uma resposta bem simples para a gente compreender, quando ele diz: a resposta é que, embora possa ser verdade que o Evangelho segundo Marcos está diante de nós em forma inacabada, a história em si é trazida a um final triunfante em Mateus capítulo 28, verso 16 a 20. O que então devemos pensar de Marcos 16, versos 9 a 20? É um resumo interessante de alguns dos aparecimentos de Salvador e da sua subsequente ascensão e sessão à direita do Pai, como tal instrutivo, pois nos mostra uma visão da igreja primitiva. E eu acrescento aqui,
meus irmãos, essa deve ser também a nossa visão acerca do Jesus ressurreto. Um Jesus que a palavra toda não é capaz de descrevê-lo. Então, o que temos aqui, irmãos, é um resumo daquilo que Jesus começou a fazer, como diz lá em Atos capítulo 1. Então, entendendo esta questão, ou seja, que os versículos 9 a 11 de Marcos é apenas um resumo do que do que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Entendendo isso, nós vamos analisar nos versos finais desse evangelho o aparecimento de Jesus a Maria Madalena, aqui nos versos 9 a 11. Depois, o seu aparecimento a 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús, versos 12 e 13. E, finalmente, antes da conclusão, o aparecimento de Jesus aos 11 apóstolos, versos 14 ao 18. É sobre isso, então, que nós meditaremos nos próximos domingos. Pois bem, na pregação anterior, eu falei sobre o poder da ressurreição, transformando obstáculos em proclamação. Aquelas 3 mulheres sobre as quais eu falei foram as primeiras pessoas a ficarem sabendo acerca da ressurreição de Jesus. Mas elas ainda não tinham se encontrado com ele naquele estado de glória. Elas ainda não tinham visto Jesus. A vitória de Jesus naquela manhã de domingo, no terceiro dia após a sua morte, aquela vitória dele, aquela ressurreição de Jesus não agradou o sinédrio, não agradou os principais religiosos daquela época. Eles não estavam satisfeitos com isso. Vocês se lembram que no sepultamento de Jesus, eles tentaram evitar que a ressurreição de Jesus ocorresse. E agora, depois da ressurreição, eles pagaram grande soma de dinheiro para os guardas. Sabe para quê? Eles pagaram dinheiro para os soldados a fim de dizer que enquanto eles dormiam, vieram os discípulos de Jesus e roubaram Jesus do túmulo. E de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 15, Mateus 28, verso 15, essa mentira, essa versão espalhou-se entre os judeus e, como sabemos, meus irmãos, até hoje muitos ainda estão enganados. Muitos estão enganados por essa história que nega a ressurreição de Jesus. A veracidade desse acontecimento é tão convincente, meus irmãos. Isso é tão verdade, ou seja, é tão verdade que Jesus ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte. É tão verdade que Deus usou o relato de mulheres cuja atuação na sociedade daquela época era desprezível. Jamais passava na mentalidade daquela época colocar mulheres para divulgar uma notícia tão inacreditável e única como essa. Mas Jesus, quebrando todas as barreiras daquela sociedade preconceituosa daquela época, ele fez algo inesperado. Jesus fez algo inesperado. Então, nesta noite, nós vamos meditar sobre o tema A Jornada Espiritual de Maria Madalena, da escravidão à proclamação. A jornada espiritual de Maria Madalena, da escravidão à proclamação. O versículo 9 que nós lemos diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Observemos, meus irmãos,
a repetição da palavra primeiro, aí no versículo 9. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e apareceu primeiro a essa Maria, Maria Madalena. Até o sepultamento de Jesus, a atividade religiosa da semana se concentrava no sétimo dia, chamado de Sabat, ou o dia do descanso, o sétimo dia da semana. Mas Jesus estava aqui, irmãos, no capítulo 16, ele estava inaugurando uma nova perspectiva que fazia do primeiro dia da semana, não do sétimo, como no Antigo Testamento, e até a morte de Jesus. Mas a partir desse momento, Jesus estava fazendo do primeiro dia da semana a centralidade da adoração a Deus. Naquele domingo da ressurreição, Jesus colocou esta mulher como prioridade na fila de suas aparições. Naquele domingo da ressurreição, Jesus colocou esta mulher como prioridade na fila das suas aparições. Será por quê? Será por quê? O texto ainda nos informa, irmãos, no versículo 9, que foi desta Maria Madalena que tinham saído 7 demônios. E essa informação é importante para nós aqui. E o evangelista Lucas nos fornece detalhes importantes ao dizer, no capítulo 8, que antes da morte de Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. E dentre elas, conforme Lucas capítulo 8, Maria Madalena era uma dessas que haviam sido curadas, ou que havia sido curada do espírito maligno. Antes da sua conversão a Jesus, Maria vivia oprimida pelo maligno. E o evangelista Lucas ainda nos diz, ele ainda registra as palavras de Jesus, agora no capítulo 11, Lucas capítulo 11, a respeito disso, ou seja, do espírito maligno, ele diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26. Lucas 11, versos 24 a 26. Observe que o último estado da pessoa, no caso aqui de Maria, quando tinha os 7 espíritos, o seu último estado era pior do que o primeiro estado de perdição. Ela estava indo de mal a pior, meus irmãos. Ela havia alcançado o ápice da piora espiritual. Não poderia piorar mais a sua situação espiritual, a sua escravidão. E é curioso o interesse que o historiador Lucas tinha pelos marginalizados, incluindo mulheres. O capítulo 13 de seu evangelho, o capítulo 13 narra a libertação de uma mulher quando Jesus estava ensinando numa sinagoga no dia de sábado.
E sinagoga era um local, um ajuntamento de pessoas com propósitos religiosos. E Lucas registra o que aconteceu naquele dia quando Jesus estava pregando no dia de sábado. O texto diz que chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. E ao vê-la, Jesus a chamou e disse: Mulher, você está livre de sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí, Lucas 11, verso 14, diz que um chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, ele disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, Jesus lhe respondeu: hipócritas. Hipócritas. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Meus amados, semelhantemente a esta mulher encurvada aqui de Lucas capítulo 13, semelhante a ela, Maria Madalena também vivia aprisionada pelo maligno. A sua condição espiritual havia chegado ao pior possível. O texto diz que o seu estado último havia se tornado pior do que o primeiro. Talvez não houvesse nela alguma característica física aparente, porém a sua alma estava totalmente escravizada pelo príncipe das trevas. Mas glória a Deus, irmãos, que Deus o libertou do império das trevas. Deus a transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados. Como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, versos 13 e 14. Certo é que a libertação de Maria Madalena era uma das evidências da chegada do reino de Deus. O reino de Deus havia chegado com poder naquela mulher. Assim como em nós, irmãos, o reino de Deus, o controle, o domínio de Deus veio com poder sobre as nossas vidas, ao nos fazer arrepender, ao nos fazer querer aproximar de Deus, através do Espírito Santo que nos toca para ouvir a sua palavra. O reino de Deus havia chegado com poder na vida de Maria Madalena. E ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Pense o seguinte, a Bíblia diz lá em Atos, melhor, em 1 Coríntios capítulo 15, lá nos diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas durante 40 dias depois da ressurreição. A mais de 500 pessoas. Sabe por que ele deu prioridade a Maria Madalena nessa primeira aparição, no primeiro dia da semana? Irmãos, isso demonstra a sua vontade soberana, ele que decide. Mas também isso demonstra a sua
autoridade sobre todas as coisas. Conforme nós já vimos no Evangelho de Marcos, Jesus tem autoridade sobre o sábado, o dia do Senhor, que no Novo Testamento se tornou o primeiro dia da semana, o domingo. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade, inclusive, sobre os demônios, como tanto enfatiza Marcos no seu Evangelho. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade para salvar. Jesus tem autoridade para transformar. Aqui, portanto, Maria devia se lembrar de algo quando ela viu Jesus ali. Ela devia se lembrar que Jesus era o seu Salvador. É por isso que é descrito aqui de quem expeliram 7 demônios. Aqui relembra, irmãos, o que aconteceu com ela antes de tudo. Antes de seguir a Jesus, ela foi liberta. Portanto, Jesus é o seu Salvador. Isso deve nos fazer lembrar também da nossa conversão. Isso deve nos fazer lembrar também do início da nossa trajetória. Antes de crermos em Cristo como ressurreto dentre os mortos, precisamos entender que Ele é o nosso Salvador, ou seja, que Ele morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados, para pagamento de uma dívida a Deus, o Pai. E essa dívida era nossa. Mas como dizem Colossenses, rasgou-se um escrito de dívida que era nos prejudicial. E tudo isso foi encravado na cruz. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Pensando ainda na jornada espiritual de Maria Madalena, da escravidão à proclamação. Após a sua conversão, na qual ela reconheceu Jesus como seu único Salvador, ela se juntou a outras mulheres no discipulado com Jesus, na caminhada, no aprendizado com Jesus. Lucas nos informa que além dela, Joana, além de Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, assim como muitas outras mulheres, lhe prestavam assistência com os seus bens. Isso está em Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. Essas mulheres prestaram assistência, elas passaram a ser mantenedoras do ministério público de Jesus com os discípulos. A lealdade, o compromisso de Maria Madalena se intensifica, irmãos, na semana da última Páscoa, quando ela sai da Galileia, conforme já vimos no domingo passado, sai da Galileia e vai para Jerusalém, aonde presenciou de longe a crucificação do seu mestre. E no domingo da ressurreição, ela tentou homenagear Jesus no túmulo. Isso juntamente com outras mulheres. Mas dentre aquelas mulheres, Maria se destaca. Irmãos, a sua perseverança, a sua lealdade é digna de nossa atenção. Pois ela não deixou que o seu relacionamento com o mestre fosse interrompido por coisa alguma. Ela o seguiu insistentemente da Galileia a Jerusalém, da cruz ao túmulo, e do túmulo a esta experiência, como veremos aqui,
a essa experiência dela ver Jesus ressuscitado, ela o seguiu até o fim, até o fim. Ela estava entre as mulheres que descobriram que a pedra do sepulcro havia sido removida. Ela ficou aflita com a possibilidade de terem roubado o corpo do seu Senhor. Mas depois da notícia da ressurreição, notícia essa que foi dada pelos anjos, lá estava ela nos entornos do sepulcro vazio, esperando o quê? Esperando ansiosamente por aquele reencontro. Como já mencionei no início, esse relato de Marcos é apenas um resumo das aparições de Jesus. Mas o capítulo 20 do Evangelho de João, João capítulo 20, nos dá um destaque especial a este reencontro de Maria com Jesus, de Jesus com Maria. Marcos não registra, mas João nos diz que depois do encontro que o anjo teve com Maria Madalena e com as suas companheiras, depois disso, ela permaneceu no local da ressurreição. E foi neste momento que Jesus se manifestou. Mas no primeiro momento ela não reconheceu que era ele. Ela pensou que ele fosse um jardineiro. Mas Jesus se dá a conhecer chamando ela pelo nome, Maria. Maria. E ela, voltando-se, ela disse em hebraico assim, Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu Jesus como seu mestre após a ressurreição. O mestre a quem ela seguia insistentemente, de forma leal. Observe, meus irmãos, que Jesus não apenas era o seu Salvador. Jesus não apenas era o Salvador por ter libertado aquela mulher dos 7 demônios, mas era também, inclusive descrito por ela, como o seu Senhor e Mestre. O seu Senhor e Mestre. Ele era o seu professor. Ele era aquele que a ensinava a viver. Ele era aquele que ensinava para ela acerca do reino de Deus, ensinava para ela sobre as consequências positivas de ser seguidor dele, seguidora dele, discípula dele. Quem era Jesus para Maria Madalena? Primeiro, ele era o seu Salvador, pois havia libertado ela. Segundo, Jesus era o seu mestre. O seu mestre. Voltando para o verso 10 do nosso texto base, ou seja, Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 10, o texto diz: Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Irmãos, no relato de João capítulo 20, Jesus recomendou para Maria Madalena, Jesus recomendou assim, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria, anunciando para os discípulos, vi o Senhor
eu vi o Senhor. E contava que ele dissera essas coisas. Mais uma vez, neste final da exposição bíblica, que nos ajuda a compreender as implicações desse diálogo de Jesus com Maria Madalena, de acordo com o relato de de João, capítulo 20, que nos ajuda a compreender é o comentarista bíblico William Hendrickson. Ele diz assim: tanto Maria Madalena como as outras mulheres recebem uma mensagem a ser transmitida aos 11. Mas enquanto as outras mulheres devem dizer aos 11 o que aconteceu e onde Jesus encontrará, Maria deve anunciar-lhes que o grande acontecimento na história da redenção está para acontecer. Subo para o meu Pai, etc., conforme a gente viu aqui. Agora, Jesus chama os discípulos por um nome novo, diz o comentarista. Chama-os de irmãos, dando-lhes um novo relacionamento, comunhão no Espírito que está para ser derramado. Isso requer um nome novo, um nome ainda mais íntimo do que o nome amigos. Os irmãos, então, pertencem aos da mesma família. Eles têm muito em comum. Eles compartilham da mesma herança. Consequentemente, todo crente verdadeiro é um cordeiro com Cristo. Do mesmo modo, no sentido espiritual, Deus não é pai de todos os homens, mas somente daqueles que, tendo sido escolhidos desde a eternidade, abraçaram o Filho pela viva fé. Todos esses, somente esses, são irmãos de Cristo. Aqui finaliza as palavras desse estudioso bíblico. Em outras palavras, meus irmãos, o que tem de novo? O que tem de novo na mensagem de Jesus a Maria Madalena? A notícia já estava para as mulheres, mas Jesus apareceu a ela de forma especial. O que tem de novo? A mensagem de novo aqui é a unidade na mesma fé e na mesma esperança. Unidade na mesma fé e na mesma esperança neste Senhor da glória que é Jesus. E da mesma forma, a crença na ressurreição, ascensão de Jesus, a crença que Jesus um dia voltará de forma gloriosa para buscar nós todos que cremos nele. Essa crença, irmãos, essa crença é o que nos une atualmente. É o que nos une atualmente. Devemos permanecer como irmãos na fé, permanecer na mesma esperança da glória de Deus. Que da mesma forma como Jesus ressuscitou, nós que cremos nele também ressuscitaremos, teremos o corpo transformado para habitarmos eternamente com o Senhor. Palavra de consolo, de esperança para as nossas vidas. A mensagem de Maria Madalena para os seus irmãos era que Jesus estava subindo para o Pai, que não era só o Pai dele, mas era o Pai de todos aqueles que reconhecem Jesus como Filho unigênito do Pai. Jesus estava subindo para Deus, não somente o Deus dele, mas o Deus de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho unigênito do Pai. E esta mensagem também serve para nós hoje. Estamos unidos com esta palavra. Estamos unidos pelos laços da cruz de Cristo. Cruz esta que está vazia, porque Ele ressuscitou. Estamos unidos em um só Espírito, numa única só fé, numa só esperança da glória. Numa só esperança da glória.
que podemos aprender, irmão? O que podemos aprender com esta palavra? O que chama a sua atenção no final desta mensagem? Pare um pouco e pense no que você acabou de ouvir. Pensando na trajetória, na jornada espiritual de Maria Madalena, da escravidão à proclamação. Você já parou para pensar como se deu o início de sua caminhada com Jesus? E como você se encontra hoje? Como você se encontra hoje? Você e eu estamos mais entusiasmados com Jesus hoje do que antes? Ou será que nós temos perdido o primeiro amor, aquela empolgação pelo Evangelho? Sabe, aquele dia que você escuta uma notícia tão boa, que você não para de pensar nela, e você vai dormir. E você deita para dormir, mas você revisita aquela lembrança daquela notícia maravilhosa. Aí você dorme. Até que enfim você dorme. De madrugada você acorda e lembra novamente. Será que é sonho? Parece que eu estou sonhando. Não, mas é verdade. Eu contei para fulano de tal, e é verdade. Aí, quando você acorda, qual é o primeiro pensamento? Aquela notícia que você ouviu no dia anterior. É isso que Deus espera de mim e de você. Especialmente no domingo da ressurreição. Especialmente no dia do Senhor. É tempo de vivermos de forma mais entusiasmada com o Jesus que é o nosso Salvador. O Jesus que é o nosso Mestre e Senhor. Aquele que venceu todas as coisas aqui neste mundo, pagando um alto preço, para que hoje nós pudéssemos ter alegria na vida, pudéssemos ter esperança de ir para o seu Pai celestial, que é o nosso Pai, de ir para o seu Deus, que é o nosso Deus. O Jesus que falou assim na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É o Jesus em nome do qual nós podemos dizer: Deus meu, o Senhor me acolheste por causa do desamparo de Jesus. Que sejamos consolados com essas palavras, pois Maria tinha a seguinte mensagem: ela tinha que anunciar que Jesus, que havia visto o Senhor, que ele tinha ressuscitado, e alegraria a todos que, entristecidos, choravam pela morte. Que possamos revisitar, através da fé, revisitar essa maravilhosa notícia. Jesus vive. Ele reina. Ele está vivo para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso conforto. Ele está vivo para a glória de Deus Pai. Vamos então ficar em pé. Feche os seus olhos.